Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula prática de análises laboratoriais, bioquímicas e hematológicas. Eu sou a professora Andressa e hoje nós vamos trabalhar sobre a dosagem de colesterol total e triglicérides. É um exame muito importante, normalmente os prescritores eles fazem ali esse pedido juntamente com outros pedidos, né? Ao colesterol total, triglicérides, também colesterol HDL, colesterol LDL e VLDL, mas hoje nós vamos focar na aula prática o colesterol total e os triglicérides. Mas, claro, é importante nós trabalharmos e compreendermos também todo esse perfil lipídico, né? Nós falamos que essa análise do perfil lipídico, também chamado de lipidograma, ele traz ali a análise de como que está a concentração desses lipídios circulante no organismo do paciente, né? E qual que é a importância desse exame, né? Por que normalmente esse exame é pedido? E é pedido com uma grande rotina, né? Normalmente feito ali em exames laboratoriais, dentro da rotina, é um dos exames que se mais tem ali análise feita diariamente. Então, na verdade, o lipidograma, ele vai trazer ali a análise, principalmente se o paciente tem um risco cardiovascular. Por quê? Porque a concentração elevada de lipídios circulantes, que no caso colesterol, triglicérides principalmente, vai trazer um risco cardiovascular maior para o paciente. Então, imagina pacientes que já têm uma predisposição a ter um infarto agudo do miocárdio ou ter aterosclerose, né, que é a formação de placas de gordura nos vasos sanguíneos, o monitoramento desses índices do lipidograma, dos índices de lipídios circulantes, vai ser muito importante para monitorar esse paciente, né? E muitas vezes está vinculado com a dieta, com os hábitos diários. Então, pacientes que fazem uma dieta rica em gordura, né, e rica ali, também uma dieta que não se tem a inserção de fibras, a inserção de alimentos mais saudáveis e vinculado a sedentarismo também, são pacientes que vão estar mais predispostos a ser acometidos por complicações cardiovasculares. E o monitoramento, por isso que muitas vezes a gente fala do check-up, né? Aquele exame, a visita ao médico periodicamente, uma vez no ano pelo menos, que muitas vezes nós fazemos, essa visita, normalmente o médico ele vai fazer um pedido, vai pedir exames que avaliam a condição geral do paciente, né? Então, nós temos ali o hemograma, nós temos a dosagem de glicose sérica no sangue, também o lipidograma, que é o foco da aula de hoje, nós temos dosagem, pode ter mesmo dosagem de alguns hormônios e assim por diante. E isso traz ali uma visão geral, né? São os exames que primeiramente são pedidos para avaliar a situação de saúde do paciente e através desses exames, caso tenha alteração, se comece a ter a investigação, até mesmo com outros exames e o histórico do paciente, para identificar a possível doença e dar o possível diagnóstico para esse paciente. Então, vamos ao objetivo da nossa aula de hoje. Na dosagem de colesterol total e triglicérides, nós temos a questão do método que é utilizado. Então, para a dosagem do colesterol e do triglicérides, nós iremos utilizar o mesmo método da dosagem de glicose, que é um método enzimático colorimétrico, com o uso do espectrofotômetro. E dessa forma, nós temos a determinação dessa concentração. Primeiro, a gente vai trabalhar com o colesterol e depois com os triglicérides. Mas, independente, é importante nós termos sempre focado ali a questão da vidraria, né? Então, sempre trago ali, relembrando no começo da aula, a vidraria e os reagentes que serão utilizados por organização e também para o fluxo do trabalho. Então, imagina você trabalhando no laboratório de análises clínicas e tudo bagunçado, né? Você não tem ali uma organização, não tem um pré-trabalho em relação à sua metodologia e, claro, que durante o processo você vai ter ali alguns problemas, né? Então, por exemplo, existem ali durante o processo, você precisa ter a pipetagem no momento, ter que colocar essa amostra no banho-maria, esperar um tempo, enfim, e toda a organização laboratorial vai auxiliar durante o fluxo, para que também você não se perca ao longo da metodologia. E dessa forma, a metodologia ela traz todo o material e os reagentes que serão utilizados. Por ser uma metodologia colorimétrica e enzimática, nós utilizaremos os kits respectivos de acordo com as dosagens que serão realizadas. Vamos dar uma olhada na lista de materiais que nós iremos utilizar para ambas as aulas. Então, para ambas as aulas,
Tanto para a dosagem de colesterol total quanto de triglicérides, nós utilizaremos tubos de ensaio de vidro, as estantes de suporte, toda a parte ali de equipamento de proteção individual, as micropipetas, então lembrando que são metodologias que utilizam microlitros, são volumes extremamente pequenos de amostras de reagentes, por isso que são micropipetas, medidos em microlitros, as ponteiras respectivas para cada tipo de ponteira, em respectivos volumes, a cubeta de vidro, porque o comprimento de onda no qual nós iremos ler também é dentro do visível, o espectrofotômetro, o kit respectivo no qual traz os reagentes para a dosagem de colesterol total enzimático e o kit bioquímico para a dosagem de triglicérides. As amostras de sangue, banho-maria no qual será incubado e o cronômetro digital para se ter ali a avaliação, para se ter o acompanhamento do tempo. Em relação a essa questão da amostra, então lembrando, né, eu comentei já a respeito da importância da coleta da amostra, mas frisando. Na glicose, nós utilizamos o fluoreto, que é aquele tubo de coleta da tampa cinza, que tem fluoreto, e que é um inativador ali da glicólise, e também tem um anticoagulante. Já na análise do colesterol do triglicérides, nós utilizamos o soro. Então, se lá na glicose nós utilizamos o plasma, porque tem anticoagulante, aqui no colesterol nós utilizamos o soro, que é ou de tampa vermelha ou de tampa amarela, né, que vai ter ali um gel, por exemplo, um gel separador, né, um estimulador, ali, um acelerador da coagulação. E dessa forma se tem a separação do soro e das hemácias. Então, essa questão é muito importante porque se eu não faço a coleta adequada da amostra, isso vai interferir em toda a minha análise. Na verdade, eu já tenho ali a perca de toda a metodologia. E por isso que o sangue coletado de forma adequada, com o anticoagulante ou sem o anticoagulante, né, de acordo com a metodologia, vai influenciar e é a análise pré-clínica que nós falamos, né, a etapa pré-clínica ali, no qual, se eu tenho erros na etapa pré-clínica, toda a etapa clínica vai ter erros também. E isso vai demandar tempo, vai demandar custos, por isso que é muito importante as etapas pré-clínicas de orientação ao paciente, se ele precisa fazer jejum ou não, orientação em relação à parte da coleta, os tipos de tubos a serem coletados, a quantidade a ser coletadas também, de acordo com os exames, tudo isso vai interferir. Armazenamento da amostra, transporte da amostra do local da coleta até o laboratório onde será realizadas as análises, tudo influencia na metodologia. Então, vamos dar continuidade e, de início, eu trouxe uma situação, um problema, um caso clínico para a gente começar trabalhando, né, vinculando alguns exames laboratoriais e, a partir desse caso clínico, nós iremos trabalhar a metodologia e, na metodologia, tanto na quantificação do colesterol quanto do triglicérides, nós vamos avaliar, na verdade, o sangue desse paciente no respectivo caso. Então, aqui nós temos uma mulher de 37 anos que ela trabalha, na verdade, na coleta de material biológico do Hospital Cruz. Foi encaminhada ao ambulatório de hepatites virais com sorologia positiva para hepatite C. Então, aqui é um dado importante, né? Nossa paciente, ela tem hepatite C. Queixando-se de dor abdominal em andar inferior e pirose após ingestão. Então, pirose é queimação, aquela sensação de queimação no estômago. Após a ingestão de alimentos gordurosos, que alivia com a ingestão de leite. Nega comorbidades, ou seja, ela nega ter outras doenças, é sedentária, não faz exercício físico, tabagista há 10 anos e nega etilismo, né? Nega bebida alcoólica em excesso. Relata diversos acidentes com instrumentos perfuro-cortantes ao longo da carreira e a médica, de acordo com o histórico da paciente, solicitou alguns exames e o diagnóstico para confirmar o diagnóstico de hepatite C e outros exames para avaliar o perfil metabólico da paciente. Então, aqui nós temos alguns exames que foram solicitados e o resultado desses exames. Então, nós temos aqui que o colesterol total foi de 120 miligramas por decilitro. Né? O colesterol total, o normal, é abaixo de 190. Tá? Então, ou seja, o colesterol total abaixo de 190, então ele se encontra normal. O LDL dela se encontra em 114 miligramas por decilitro. O LDL normal é abaixo de 130, então também encontra-se normal. Então aqui
abaixo de 190, o HDL de 40, né, o normal é acima de 40, então também se conta normal. O VLDL de 30 mg por decilitro, também normal, porque é abaixo de 40 também o VLDL. E os triglicérides, que foi o que apresentou ali um aumento muito grande, porque o ideal é que ele esteja ali também abaixo de 40. Né? Então, o normal é que os triglicéridos estejam abaixo de 40. Então, vejo que a nossa paciente tem um aumento de triglicéridos. E outros exames, como bilirrubina total, direta, indireta, para avaliar a função hepática. Foi visto que todos esses exames estavam elevados quando comparado com o valor de referência. A glicemia em jejum, vejam, bastante elevada também, a normal ali é de 100, e alguma globulina glicada também bem elevada. Então, essa paciente ela vai apresentar aqui, olhando esse perfil, ela vai apresentar uma hipertrigliceridemia e vai apresentar ali uma alteração hepática, alguma lesão hepática, provavelmente pelo diagnóstico de hepatite, e a glicemia elevada também, apresentando ali um índice de diabetes. E aqui vem a pergunta para nós refletirmos ao longo da nossa aula, qual a relação do perfil lipídico da paciente com a sorologia positiva para hepatite C. Bom, em relação a perfil lipídico, nós temos que as gorduras e moléculas que estão relacionadas à dieta, como por exemplo os trigliceróis, colesterol, fosfolipídios, ácidos graxos e também as vitaminas lipossolúveis, elas estão aproximadamente 90% apresentam 90% das calorias, das gorduras que vêm da nossa alimentação. E dessa forma, nós temos a formação de lipídios no nosso organismo. Essa questão é importante por quê? Porque é através da alimentação que nós temos a absorção dos lipídios. Né? Lembra que eu até comentei a respeito do pâncreas que libera as lipases? Né? As lipases são enzimas que quebram gordura, certo? Que auxiliam ali na digestão da gordura. E essa gordura, esses lipídios que nós adquirimos da dieta, eles vão ser degradados em moléculas menores, eles precisam ser transportados pelo sangue também. E como que isso ocorre? Então, lembrando que o lipídio, ele é uma molécula que não tem afinidade por água, né? Ele vai ter afinidade por lipídio, por gordura. E o sangue, a maior parte do sangue é composto por água. E como que ele faz esse transporte? Na verdade, o transporte no sangue é feito em quilomicrons, né? Na verdade, é feito ali em lipoproteínas, na verdade, que são formadas por triglicerídeos, colesteróis na sua parte inferior e fosfolipídios e proteínas na sua parte exterior, né? Esses fosfolipídios, eles têm uma parte que tem afinidade por água e tem uma parte que tem afinidade por gordura, né? E esses fosfolipídios formam como se fosse uma camada protetora em torno do colesterol, em torno dessas gorduras, para levar essa gordura para o sangue, né? Para transportar ao longo do sangue e levar para as células que vai utilizar esses lipídios para o seu metabolismo, para a produção de energia. Vamos dar uma olhada um pouco em relação ao metabolismo da gordura do colesterol no nosso organismo. Bom, além da gordura da molécula que chegam ao nosso organismo da dieta, elas precisam ser metabolizadas, precisam ser transformadas. E dessa forma nós temos ali que essas gorduras, através da ação dos sais biliares e das lipases, elas são degradadas e dessa forma, como elas apresentam-se em glóbulos grandes, né, no estômago, elas serão degradadas, elas serão reduzidas em glóbulos menores, formando essas micelas, né? Então, as micelas que seriam a formação das lipoproteínas. Então, aqui nós temos as micelas, que é formada por uma parte polar, então essa parte que tem afinidade por água, e uma parte que é uma cauda ali, uma cadeia de hidrocarbonetos, uma parte apolar. Então, essa parte apolar que vai ter afinidade por lipídios, certo? Então, dessa forma, a parte apolar fica voltada para a parte interior, envolvendo os lipídios, e a parte polar, que tem afinidade por água, fica voltada para a parte de fora, né? Facilitando ali também o transporte dessas, formando essas micelas e facilitando o transporte na corrente sanguínea. Então, as micelas formando ali pelos sais biliares, auxilia ali no transporte, entrando nas células
também nas células, passando pela célula do intestino delgado e indo até a corrente sanguínea. E na corrente sanguínea nós temos o transporte dessas moléculas e a formação também, né, a quebra ali em colesterol, em triglicerídeos e entre outros lipídios. Os quilomicrons são lipoproteínas que transportam na circulação esses lipídios absorvidos da dieta. E dessa forma, nós temos alguns fatores que podem estar associados com o aumento desses lipídios no nosso organismo. Então, por exemplo, o tabagismo, ele é um fator principal. Outros fatores como dieta aterogênica, ou seja, dieta rica em gordura, que pode elevar os triglicerídeos. Hipertensão arterial, sobrepeso ou obesidade pode elevar ali o LDL, que é o colesterol considerado colesterol que não é muito bom, que ele auxilia ali também na deposição desse colesterol nos vasos sanguíneos. LDL elevado, relacionado à inatividade física, resistência à insulina. Então, aqui a diabetes também está relacionada a essa alteração de lipídios. HDL baixo, está relacionado a fatores genéticos ou até mesmo a pré-diabetes. A idade também é um indicativo. E estados pré-inflamatórios, antecedências familiares, a hiperglicemia, relacionada à aterosclerose subclínica, condições de alto risco, doença cardíaca estabelecida, outras formas de doença aterosclerótica, diabetes mellitus e presença de múltiplos fatores de risco também pode estar associado. Essas doenças cardiovasculares, elas podem estar relacionadas a alguns fatores, né, como, por exemplo, categorias de riscos em desenvolver doenças cardiovasculares, como a questão da microalbuminúria, então a presença reduzida ali de algumas proteínas, também apresentar fatores de riscos que façam parte ali do desenvolvimento de síndrome metabólica e cardiovascular. A síndrome metabólica, quando nós temos algumas predisposições ou algumas comorbidades já instaladas. Então, síndrome metabólica, quando eu tenho ali a glicose elevada, quando eu tenho um distúrbio lipídico ou hipertensão. Então, tudo isso vai caracterizar a síndrome metabólica. E um risco baixo é quando existe nenhum ou um desses fatores estabelecidos. E para a determinação do colesterol total, o que é importante? Então, lembrando que é um método aplicado colorimétrico enzimático, né? E nós temos ali toda a etapa pré-clínica, né? Então, a etapa pré-clínica, onde se tem o preparo do paciente. Então, a etapa pré-clínica, onde se tem o preparo e por isso que a orientação ao paciente é muito importante. Dessa forma, nenhuma atividade física vigorosa antes das 24 horas, né, da coleta, permanecer em jejum de 12 a 14 horas, então veja que o jejum para o perfil lipídico é maior quando comparado com o jejum para a dosagem de glicose sérica. Não beber bebida alcoólica durante 72 horas que antecedem a coleta de sangue. Cuidado também com os medicamentos, isso deve ser orientado pelo médico. E a dieta habitual e o peso deve ser mantidos por 2 semanas antes do exame, né? Porque nada adianta também do paciente fazer a sua mudança de dieta, fazer a sua mudança no dia a dia, né? Marcou o exame, aí ele começa a fazer exercício físico, começa a se alimentar melhor, aí ele tem uma melhora e o perfil ali, o lipidograma não vai ser em relação a seu histórico de vida, mas na verdade vai ser em relação aos últimos dias ali, como que ele se comportou para realizar a coleta. E depois ele vai voltar com os velhos hábitos e ele vai voltar a ter ali o perfil lipídico alterado. Então, por isso que a orientação para o paciente é muito importante para que não interfira na análise laboratorial. Outra questão importante é a amostra. Então, como eu comentei, o soro ou plasma isento de hemólise, né, normalmente é feito em soro, mas algumas metodologias podem ser feitas também em plasma heparinizado. Mais importante que não tenha hemólise, ou seja, lise de hemácias. A punção venosa deve ser realizada em paciente sentado por pelo menos 10 a 15 minutos. Após 1 minuto de torniquete, ou seja, aquele elástico que a gente coloca no braço do paciente para facilitar a visualização da veia, pode haver hemoconcentração e ocorrer aumento de cerca de 5% do colesterol total. Então, por isso que não deixar o paciente ali muito tempo com o garrote, né, com esse torniquete para realizar a coleta.
O soro ele deve ser separado do contato com as células dentro de 3 horas após a coleta. Por isso também o tempo até levar essa amostra para o laboratório é importante. E as amostras estáveis duram em torno de 7 dias em temperatura ambiente. Determinação do colesterol total. Existem algumas interferências, como por exemplo, resultados que podem ser apresentados como falsamente elevados. Então nós temos ali a questão da adrenalina, contraceptivos orais, ácidos ascórbicos, clorpromazina, corticosteroides, fenitoína, amiodarona, levodopa e sulfonaminas, que são alguns exemplos de medicamentos e substâncias que podem alterar ali o colesterol. E falsamente reduzidos, o alopurinol, isoniazida, eritromicina, clorpromazida, azatioprina, androgênios, propiltiuracil, estrogênios orais, colestiramina, tetraciclinas, nitratos e corticosteroides. Por isso que na anamnese, com o médico, é muito importante reportar os medicamentos que se faz uso. E o método? Na verdade, o método que anteriormente era utilizado era a reação de Leverman e Burchard, que é o desenvolvimento de cor de ácido sulfúrico e anidroacético, né? Mas ele sofria algumas interferências, né? O método colorimétrico também, mas sofria algumas interferências em relação à concentração de bilirrubina, também a questão de turbação da amostra, hemólise e outros cromógenos que apresentam cor, né? Que causam coloração à amostra, que não eram específicos. E parte dessas interferências foi eliminada com uma metodologia mais avançada, né? Aprimoramento dessa metodologia. Então, a reação que foi aí desenvolvida como ponto final de Albert Kendall. Então, mas para mostrar para vocês que se tem ali a mudança dessas metodologias, né? Muitas vezes se tem o desenvolvimento da metodologia, mas outras pessoas vêm aprimorando essa metodologia para tirar essas interferências, porque quanto mais interferências, menos sensível, menos específicos será o nosso teste. E por ser colorimétrico, claro que nós temos várias interferências, por isso também que lá no espectrofotômetro nós temos que zerar o equipamento com um branco, sempre tem que ter um branco, né? E esse branco normalmente é o reagente de trabalho, é o tampão, enfim, que será utilizado para que não se tenha interferência. Então, esse reagente vai ser colocado separado, sem amostra, sem padrão, apenas o reagente, e o equipamento é zerado com ele para que se tire essa interferência da cor e se tenha a análise ali de uma forma mais específica possível, mais correta possível. Agora, em relação ao método, como eu comentei, nós iremos trabalhar o método enzimático colorimétrico e a maioria dos laboratórios emprega essa metodologia para determinação de colesterol. A enzima colesterol esterase, ela que vai hidrolisar o éster de colesterol presente no soro e formando assim ácido graxos e colesterol livre. E dessa forma nós temos ali que o colesterol total ele é a soma de todos eles, como HDL, LDL, VLDL, e a sua fabricação é independente da dieta. Mas o triglicerídeos, ele representa um armazenamento energético. E por isso que ele é bastante vinculado, principalmente à dieta do paciente. Aqui nós temos a metodologia, como que ocorre essa conversão. Então, lembrando que é uma metodologia colorimétrica, por isso que aqui no final nós temos a formação de um cromógeno. E dessa forma nós temos ali que os ésteres de colesterol e água, na presença da enzima colesterol esterase, nós temos a formação de colesterol e ácidos graxos. Dessa forma, na presença da enzima colesterol oxidase, o produto que é colesterol em presença de oxigênio, nós temos a formação de uma outra substância com peróxido de hidrogênio e aí sim, como mesma forma ali na metodologia enzimática colorimétrica da glicose, o peróxido de hidrogênio vai reagir com a 4-aminoantipirina na presença de uma enzima chamada peroxidase, formando então 4 moléculas de água e um cromógeno. E dessa forma, a concentração do colesterol total vai estar relacionada com a intensidade da cor da reação. E essa reação, ela vai ter algumas influências, principalmente em relação à presença de bilirrubina, vitamina C e também de hemoglobina na amostra, né, como a hemólise. Esse método ele pode sofrer, além dessas interferências, o estado nutricional do paciente. E o colesterol total, o valor de referência menor de 200
é considerado ótimo, de 200 a 230 limítrofe e acima de 240 é considerado um colesterol alto, né? Então, dessa forma aqui, nós temos ali o alerta se esse paciente ele tem uma hipercolesterolemia e precisa realizar alterações. Por exemplo, se esse paciente está na faixa limítrofe, com dieta, exercício, é possível melhorar as condições desse paciente e minimizar também a concentração de colesterol circulante. E quando ele tem uma concentração alta, a aplicação do tratamento farmacológico pode ser pertinente. E em relação à classificação das dislipidemias, né? Então, as dislipidemias é a alteração do colesterol, dessas avaliações do perfil lipídico do paciente alterado. Então, a hipercolesterolemia isolada é quando nós temos o LDL acima de 160. A hipercolesterolemia também vai apresentar o triglicerídeos acima de 150. A hiperlipidemia mista, nós temos o LDL elevado e o triglicerídeos elevado. E HDL, colesterol baixo, nós teremos para homens a menor de 40 e para mulheres menor de 50. E outra questão também, nós temos cálculos que podem auxiliar na determinação do perfil lipídio, como é o índice de Castelli, né? Então, o índice de Castelli nós temos 1 e 2, que é um score, na verdade, que permite identificar o indivíduo com risco aumentado para eventos cardiovasculares importantes, como infarto agudo do miocárdio, né? Já visto aqui, o perfil lipídico elevado vai estar relacionado com riscos de doenças ateroscleróticas. Então, quando o índice de Castelli está aumentado, são recomendados dietas, exercícios físicos e, em alguns casos, também os medicamentos. E dessa forma nós temos valores de referência também para o índice de Castelli e aqui são as fórmulas utilizadas. Então, no índice de Castelli 1 e 2, nós temos ali o uso do valor sérico do colesterol total do paciente e do HDL. Então, Castelli 1, colesterol total dividido pelo HDL, nós temos um valor que ele deve, para homem, estar até 5,1 miligramas e para mulheres até 4,4. E Castelli 2, que é o LDL pelo HDL, valor de referência de homens até 3,3 e mulheres até 2,9. E dessa forma, esse cálculo matemático realizado entre as frações, eles nos dá uma determinação se esse paciente tem um risco aumentado ou não para desenvolver doenças cardiovasculares. Em relação ao nosso método colorimétrico, como que vai ocorrer? Então, nós temos ali a enzima colesterol esterase. No reagente, ele está presente no reagente de trabalho e vai hidrolisar o éster de colesterol presente na amostra, que vai se converter em colesterol livre, em ácidos graxos. E a enzima colesterol oxidase, presente no reagente de trabalho, também com a presença de oxigênio, vai catalisar essa reação em peróxido de hidrogênio. E aí sim, peróxido de hidrogênio, na presença da 4-amino-antipirina e fenol, vai formar a quinonina, que é o cromógeno e água. Bem parecido com a reação que eu mostrei anteriormente. Claro que pode mudar um pouco de um kit para o outro, mas a base ali da reação, as enzimas que são utilizadas, as enzimas que participam da reação e também o produto final, que é um cromógeno, isso vai ser igual às metodologias enzimáticas colorimétricas, né? Como, por exemplo, aqui no colesterol, mesmo que mude um kit para outro, tem ali algumas pequenas alterações, mas a base da metodologia vai continuar a mesma. E, claro, de acordo com a coloração, isso vai determinar o comprimento de onda que essa metodologia foi determinada. Então, essa metodologia foi determinada em comprimento de onda de 505 nanômetros para se realizar a leitura, obter a absorvância, aí sim realizar o cálculo e, dentro desse cálculo, identificar a concentração sérica de colesterol total. Vamos dar uma olhada ao nosso procedimento, como que se tem o preparo dos procedimentos para depois nós irmos para o nosso vídeo. Então, aqui nós temos o preparo de 4 tubos, né? Então, algumas metodologias, alguns kits traz apenas 3 tubos, né? Não temos o controle, temos só o padrão, que seria a concentração fixa de colesterol. Então, isso vai depender muito do kit, mas nós temos ali a aplicação, né? Em todos os tubos, o reagente de trabalho com as enzimas, com a 4-aminotipirina também e o fenol, e ali se coloca 1000 microlitros. Né? Então, só lembrando aqui que 1 ml equivale a 1000 microlitros, porque nós trabalhamos com micropipetas.
certo? E, de acordo com o tubo, né, o tubo padrão, 10 microlitros de padrão. Se tiver controle, você tem um tubo controle, ou se não, você tem apenas o padrão e a amostra também 10 microlitros. Claro, se eu for realizar mais de uma amostra, aí eu tenho mais de um tubo para amostra. Eu posso identificar com a amostra 1, amostra 2 e assim por diante. E dessa forma, a questão da metodologia, ela vai, lembrando, sempre observar o kit da metodologia, sempre observar a bula do kit, porque é essa bula que vai trazer ali qual o reagente que eu utilizo, o número de tubos que eu utilizo e a organização para a sua metodologia. Vamos agora dar uma olhada no vídeo da aula prática, onde eu vou explicar passo a passo dessa metodologia de análise da concentração de colesterol total. Então, inicialmente, nós realizaremos a centrifugação do soro coletado. Então, lembrando que esse soro, esse sangue foi coletado em tubos de soro, né, em tubos de coleta de tampa vermelha ou amarela, com um gel separador. E vejam que na centrífuga é importante colocar ali de forma balanceada, ou seja, um tubo de frente para o outro no mesmo feixe, no mesmo local, para que a centrífuga tenha ali um peso equilibrado e a centrifugação seja feita de forma correta. Após inserir a amostra, nós fizemos a centrifugação, 3.000 RPM por 5 minutos, é o suficiente, e ali nós tivemos a separação do soro com as hemácias. Então veja ali, esse tubo ele tem o gel separador, dividindo as células vermelhas com o soro, e o segundo tubo, nesse caso, eu fiz a análise de 2 pacientes. Vejo que as amostras elas não estão lipêmicas, elas estão bem, é um amarelo bem limpo, né? Dá para perceber pela coloração do soro. Ali nós temos o reagente de trabalho, colesterol total, e o reagente padrão, que é uma concentração de colesterol já conhecida, de 100 miligramas. Como o reagente estava no final, por isso que eu fiz a pipetagem direta, mas o ideal é que o reagente de trabalho seja colocado separadamente em um outro tubo, para que se tenha a pipetagem de uma forma não direta, para que não tenha a contaminação, né? Evitar a contaminação. Então, ali eu fiz a pipetagem de 1.000 microlitros do reagente de trabalho, né? Lembrando, só fiz diretamente, porque já estava no final. E agora a pipetagem de 10 microlitros do padrão, utilizando ali a micropipeta e a ponteira amarela. Então, um padrão com colesterol total, numa concentração já conhecida, pipetando 10 microlitros e colocando no tubo 2. Né? Lembrando ali de homogeneizar dentro da solução a ponteira amarela, por se tratar de um volume muito pequeno. Depois nós temos a diluição das amostras. Então, a amostra 1, sendo colocada ali também 10 microlitros e homogeneizada no reagente já presente. E ali a segunda amostra. Inicialmente eu ia fazer apenas uma amostra, aí para comparar, ter um comparativo, foi feito 2 pacientes. Então ali o segundo paciente, no qual eu coloquei também 10 microlitros do paciente. Então, coloquei o paciente A e o paciente B, a amostra A, a amostra B. Então, 10 microlitros também homogeneizado de forma direta. Vejam que a amostra, ela já começa, né, a reação já começa a ocorrer, mudando de cor a solução. Fazendo uma homogeneização moderada ali, uma homogeneização de cada tubo, e esses tubos serão colocados na estufa, no banho-maria. No banho-maria, 37 graus. Vocês podem colocar uma estante dentro do banho-maria para manter esses tubos sempre ali estáveis dentro do banho. Após 10 minutos, também foi retirado esses tubos desse banho para realizar a leitura no espectrofotômetro.
Lembrando que no espectrofotômetro também a leitura é de 505 nanômetros, então sempre conferir o comprimento de onda do espectro e ali nós estamos colocando o branco. Então, primeiro o branco para zerar o equipamento na primeira cubeta, limpando cada cubeta para tirar os resíduos, sujidades ou até mesmo pó da luva, né, talco da luva, e colocando o padrão, colocando a cubeta no equipamento na posição correta também, né, de modo que o lado liso fique de frente para o feixe de luz e, consequentemente, cada amostra. A amostra A e, no caso, nós fizemos dois pacientes e a amostra B. Então, vertendo cuidadosamente, vejo que o volume é um volume adequado, em torno de 1 ml, não excede o volume da cubeta. E conforme se tem ali a leitura, né, zerar o espectrofotômetro com o branco e conforme puxa o dispositivo nesse tipo de espectrofotômetro, se tem a absorbância de cada amostra. Então, a primeira é o padrão. A segunda, essa leitura de 0,177 é a primeira amostra e de 0,113 é a segunda amostra. Então, vejo que nós não tivemos muita diferença entre as amostras dos pacientes. Depois, retira as cubetas cuidadosamente e faz a lavagem imediata das cubetas com água corrente e água destilada, deixando secar essas cubetas de forma ideal. Bom, após realizar todo esse procedimento, a leitura e anotar a absorbância de cada leitura do padrão e das amostras, nós vamos para os cálculos. Da mesma forma que nós tivemos cálculos lá na dosagem de glicemia, nós também temos cálculos aqui na dosagem de colesterol. Vamos dar uma olhada na equação que nós utilizamos. Então, nessa equação, se tem o colesterol total, no qual se tem um fator. Então, esse fator ele é determinado pelo 200 dividido pela absorbância, né, do padrão. Então, 200 é a concentração do colesterol, do padrão. Tá? Eu tinha falado que era 100, mas na verdade é 200. Depende muito do kit. Então, tem que olhar no kit também. O kit traz esses cálculos também, tá? Essas fórmulas. Então, nesse kit, nós usamos um padrão de 200 miligramas por decilitro. Então, por isso, para se determinar o fator, nós fizemos 200 dividido pela absorvância do padrão, que foi de 0,214. Então, dessa forma, nós obtivemos o fator e o fator multiplicando pela absorção de cada amostra. Então, o fator foi de 934,57, multiplicando pela absorvância da primeira amostra, obtemos um valor de colesterol total de 165,42 mg por decilitro e na amostra B, 124,29 mg por decilitro. Então, dessa forma, se tem ali o valor total, o valor de cada dosagem. Agora, nós vamos para a determinação do triglicérides. Então, na determinação da concentração de triglicérides, também nós teremos ali a determinação por medidas colorimétrica e enzimática. Não vai mudar muito em relação à metodologia, mas, claro, a interpretação do resultado vai ser muito importante para identificar os motivos do paciente apresentar esse tipo de perfil lipídico. Então, vamos dar uma olhada em relação à determinação e os conceitos para o triglicérides. Então, o aumento de TG, né, que são os triglicérides, ele pode indicar ali uma hipertrigliceridemia, que pode estar associado a diabetes não controlada, a obesidade e também a hábitos sedentários, como, por exemplo, eu comentei a respeito do colesterol. Também pode estar relacionado a sexo, a etnia, a parte genética também, se tem alguma predisposição, parentes de primeira geração. Também em relação a doenças, é um risco aumentado para a presença de doenças arteriais. A hiperlipoproteinemia tipo 1 é uma deficiência ou defeito da enzima lipase lipoproteína proteica que vai estar ali relacionado também com a alteração de triglicérides, né? E dessa forma, ela é uma enzima que hidrolisa os triglicerídeos presentes nos quilomicrons e nos VLDLs
liberando ácidos graxos. Então, quando a pessoa tem uma deficiência dessa enzima, nós temos um aumento de TG. E essa é uma condição que pode estar associada ao aumento dos triglicérides no paciente. Outra questão também que pode afetar o aumento de triglicérides são algumas desordens como a diabetes tipo 1 e também a diabetes tipo 2. A hiperlipidemia familiar combinada é uma desordem também, mas é considerada autossômica, ou seja, ela é genética, é caracterizada por pacientes e parentes de primeiro grau que aumentam, tem ali o TG elevado ou o LDL elevado, associados ou isolados. Então, o paciente pode ter tanto o triglicérides quanto o LDL elevado ou um dos dois. O diagnóstico, ele precisa ter uma investigação familiar também, precoce, ele deve ter históricos familiares de doença arterial coronária também e o histórico familiar de hipertrigliceridemia com ou sem LDL elevado. Então, esses diagnósticos é importante para que se tenha uma melhor compreensão do estado do paciente, para que se tenha também uma melhor análise da condição do paciente e tratamento. A hipertrigliceridemia familiar, ela é uma característica autossômica dominante e o paciente e seus familiares apresentam esses riscos elevados de doenças cardiovasculares, podendo ter ali esse aumento de triglicérides sanguíneo. Outras questões que podem alterar ali a concentração de TG na circulação é o uso de medicamentos. Então, existem alguns medicamentos que podem elevar a concentração de triglicérides. Nós também temos a gravidez, né? Então a própria gravidez pode alterar essas concentrações, causas metabólicas e alcoolismo. Dentro das causas metabólicas, nós temos a diabetes não controlada, sobrepeso e obesidade, hipotireoidismo também influenciando e a própria síndrome nefrótica, né? Então, em relação ao sobrepeso, algumas alterações moderadas, exatamente pela presença ali do excesso de gordura circulante. O hipotireoidismo, ele vai aumentar a LDL e pode provocar hiperlipidemia mista ou elevação isolada de TG, exatamente pela condição ali do catabolismo do VLDL em relação ao hipotireoidismo. A gravidez, algumas mulheres com TG moderadamente elevados, né, durante a gravidez, elas podem estar ali propensas também a ter complicações após a gravidez, né, ter uma dislipidemia ali instalada. Em relação à determinação dos triglicerídeos, então nós utilizamos soro ou plasma após o jejum de 12 a 14 horas. Então, essa questão do jejum é muito importante, porque se o paciente não realizar o jejum de forma adequada, o soro ou plasma, né, muitas vezes pode vir ali lipêmico. Então, o que é um soro lipêmico? É aquele soro turvo, é um soro que parece que ele tem ali, é um pouco mais esbranquiçado, caracterizando um soro lipêmico. E existem questões ali, como teores de TG menor que 1.000 mg por decilitro, apresentam em geral VLDL aumentado e quilomicrons totais, né? Teores de TG maior que 1.000 mg por decil, tanto o VLDL como o quilomicrons são elevados, também podem apresentar ali questões de alteração do jejum. E triglicérides aumentados, colesterol alto, anormalidades também em LDL e VLDL, pode estar sendo prejudicado essa avaliação pelo jejum do paciente. E o método, né, nós temos ali tanto o método químico quanto o método enzimático para a determinação de TG. O químico, inicialmente, os triglicerídeos são extraídos com remoção de substâncias interferentes, como fosfolipídios e a glicose, e a seguir o glicerol é liberado dos triglicerídeos e quantificado por diversas reações diferentes. Não é muito utilizado, o mais utilizado é a enzimática, que é foco da aula prática. E a quantificação enzimática de TG necessita da hidrólise de ácidos graxos do glicerol, realizada pela enzima lipase, geralmente acompanhada por uma protease. E no nosso método enzimático será utilizado as lipases, a enzima lipase, e o TG, ele é convertido, ele é quebrado em glicerol e ácidos graxos na presença da lipase. Depois, esse glicerol, pela enzima glicerol quinase, é convertido em glicerol 3-fosfato e ADP. O glicerol 3-fosfato mais oxigênio na presença do glicerol fosfato oxidase é convertido em dihidroxiacetona,
mais peróxido de hidrogênio. E aqui, muito parecido com as reações anteriores que nós vimos do colesterol total e da glicemia, o peróxido de hidrogênio reagindo com 4-aminoantipirina, na presença de uma enzima peroxidase, formando o cromógeno, que é o de interesse, porque é esse cromógeno que vai formar uma coloração específica, de acordo com a intensidade dessa coloração, vai estar relacionada com a concentração de triglicerídeos na amostra. O procedimento em si é muito semelhante com o do colesterol total. Claro, isso vai diferir de acordo com a bula do kit, se eu tenho ali um controle ou não, ou apenas o padrão. Então, isso vai determinar, por isso que é muito importante ler a bula antes de realizar a metodologia. E nesse caso, nós temos também o reagente de trabalho, contendo os reagentes necessários e as enzimas, pipetando 1000 microlitros também, 1000 microlitros desse reagente em cada tubo e, respectivamente, em cada tubo o padrão, 10 microlitros, se tiver o controle, um tubo com controle e 10 microlitros da amostra. No caso, nós fizemos 2 amostras, então, no caso, teremos 2 tubos para cada amostra. Bom, então, só lembrando que, por ser um método colorimétrico enzimático, nós temos a ação de enzimas específicas agindo, então, sempre tem ali o produto inicial, o substrato, depois nós temos o produto final e esse produto final que será convertido através de enzimas até ter ali a formação do cromógeno. Nós temos ali a formação de uma cor que vai estar relacionada diretamente com a concentração do analito que nós queremos quantificar, no nosso caso, os triglicéridos. Vamos agora então ao vídeo da prática e ao longo da prática vocês vão entender melhor como que é feito cada etapa da metodologia. Aí nós temos o kit dos triglicerídeos, de dosagem dos triglicéridos, tendo ali o reagente padrão e também o reagente de trabalho. Então, nesse kit especificamente, ele traz apenas um reagente de trabalho e um reagente padrão, não temos o controle. Essa é a bula do kit, que nós temos ali de início toda a reação que ocorre, as enzimas que estão fazendo parte dessa reação e todas as informações pertinentes. A amostra já previamente centrifugada, a amostra de soro, previamente centrifugada. Em cada tubo é pipetado com uma micropipeta de 100 a 1000 microlitros, é pipetado 1000 microlitros, que corresponde a 1 ml. Inserindo a ponteira azul nessa micropipeta, nós pipetamos 1000 microlitros de reagente padrão. Nesse caso, como era um reagente que também estava no final, fiz a pipetagem direta, mas o ideal, lembrando sempre, fazer uma alíquota, separar ele numa quantidade que será utilizada em toda a metodologia. Então, 1000 microlitros de reagente padrão é pipetado em cada tubo de ensaio. Vejam, prestem atenção na coloração desse reagente. Então, veja que é uma cor mais voltada para o amarelo, e essa coloração deve ser retirada, essa interferência da cor do reagente, antes da leitura, lá no espectrofotômetro, antes da leitura da reação. Então, por isso, nós temos um tubo com branco, um com padrão e 2 de amostras. Então, nesse caso, nós temos ali a pipetagem de 10 microlitros do padrão, que é triglicerídeos, com uma concentração específica. Nesse caso, nós temos os triglicerídeos de 200 mg por decilitro também. E feita a pipetagem de 10 microlitros. No tubo de ensaio 2, respectivamente. Vejo que a ponteira amarela ela é homogeneizada no reagente para que se tenha a dispersão de todo o líquido. 10 microlitros é um volume muito pequeno, por isso que a homogeneização deve ser feita dentro da reação, dentro do reagente. E não apenas ser desprezado antes de
tocar o reagente. As amostras também é colocado 10 microlitros de cada amostra, então a amostra A no tubo correspondente e a amostra B 10 microlitros no tubo correspondente. Sempre trocando a ponteira, lembrando em cada reagente, cada amostra, se faz a troca da ponteira. Homogeneiza levemente após a pipetagem, para se ter a homogeneização de cada reação. E após a homogeneização de cada tubo, a reação será incubada no banho-maria a 37 graus durante 10 minutos. Então, colocando cuidadosamente cada tubo. Após os 10 minutos, esses tubos são retirados do banho-maria. Vejam que a coloração já foi alterada em relação ao padrão e às amostras quando comparamos com o branco, que apresenta apenas o reagente de trabalho. E a leitura dessa reação é feita no espectrofotômetro. Ali nós temos o ajuste do comprimento de onda em 505 nanômetros e a inserção ali das cubetas, né? Então, lembrando, 505 nanômetros, nós temos nesse tipo de espectrofotômetro a inserção que permite de 4 cubetas, contando com um branco, né, no mesmo carretel. E por ser uma leitura em 505 nanômetros, é feito em cubeta de vidro ou plástico, por estar dentro do espectro do visível. Então, cada cubeta é limpa adequadamente e colocada numa posição no qual a parte lisa fique de frente para o feixe de luz. Então, esse feixe de luz parte ali de forma horizontal, atravessando esse carretel com as cubetas, por isso que a posição da cubeta é colocada dessa forma. Então, cuidadosamente, cada reação é colocada, o volume da metodologia não ultrapassa o volume que permite cada cubeta e também não é um volume que fique abaixo ali do feixe de luz. Isso também é muito importante, porque se o volume for menor do que o ideal, a leitura provavelmente vai ser negativa, né? Não vai ocorrer a leitura de forma adequada. Então, são vários processos ao longo do manuseio do equipamento, da metodologia analítica, que podem interferir no resultado da análise. Então, a última cubeta é inserida, o equipamento é fechado e o carretel é posicionado de forma que a primeira leitura é do branco, esse branco é zerado, o equipamento é zerado com ele, que é apenas a leitura do reagente de trabalho, e cada leitura feita corresponde primeiro ao padrão, 0,224. A segunda leitura, a primeira amostra, a amostra A, 0,083, e a última leitura correspondente à segunda amostra, 0,250. Então, essa 0,250 corresponde à amostra do nosso paciente também. É com ela que nós faremos os cálculos. Então, dessa forma, nós temos agora os cálculos da metodologia. Então, lembrando que nas demais metodologias, nós também tivemos ali o cálculo final, né? Lembrando que o padrão foi utilizado para calcularmos o fator e depois esse fator multiplicando com a concentração de cada amostra, nós tivemos a concentração do perfil, né, do colesterol e, nesse caso, dos triglicérides de cada paciente. Então, vamos dar uma olhada na equação que vamos utilizar para o cálculo final de cada análise. Então, aqui também, bem parecido com o do colesterol total, nós temos os triglicerídeos em miligramas por decilitro e, como resultado final, nós temos a absorbância, que é a leitura no equipamento. Antes de avaliar a concentração dos triglicerídeos, é preciso encontrar o fator. E aqui está o cálculo do fator. Então, a equação do fator é o fator igual a 200, que é a concentração do padrão, dividido pela absorvância do padrão. Então, nós temos aqui um fator de 892,85. E esse fator
nós multiplicamos esse fator pela absorbância que o equipamento deu de cada amostra. Então, na amostra A, ela deu 0,083 de nanômetros e a absorbância de 0,083 foi multiplicado pelo fator e a amostra A tem um triglicerídeo de 74,10 miligramas por decilitro. E a amostra B, que corresponde à nossa paciente do caso clínico, ela apresentou uma absorbância de 0,250 multiplicado pelo fator, tem um triglicerídeos bem elevado, de 223,21 miligramas por decilitro. E dessa forma, para responder a nossa pergunta lá do caso que iniciamos a aula, qual a relação do perfil lipídico da paciente com a sorologia positiva da hepatite? Então, nesse caso, como a paciente já havia um histórico, já havia ali um diagnóstico de hepatite C, com os exames confirmatórios e os exames também solicitados em relação ao perfil lipídico, deu a alteração, se identificou a alteração dos triglicerídeos em relação ao colesterol total, HDL e LDL. E por quê? Então, isso se está associado com o vírus da hepatite C. Então, é uma manifestação extrahepática com desordens metabólicas e que resultam no desenvolvimento de estetose hepática, ou seja, eu tenho ali uma inflamação hepática, eu tenho uma alteração nas funções hepáticas, o fígado vai estar prejudicado, hipocolesterolemia, então eu tenho a concentração de colesterol reduzida, eu tenho uma concentração de colesterol abaixo e também é bem característico da hepatite C, além da hipocolesterolemia, a hipertrigliceridemia, então aumento dos triglicerídeos. Então isso é bem característico de pacientes com hepatite. E dessa forma é possível se identificar essa relação entre a hepatite, entre a concentração de triglicerídeos e a hepatite. Nesse caso, foi identificado a análise do perfil dessa paciente. E, como resultado, nós temos que, de forma geral, a paciente ela apresentou hipertrigliceridemia, ela apresentou ali aumento de TG e diminuição do colesterol, certo? Também outras alterações nos trouxe esse diagnóstico a identificar que essa mudança do perfil lipídico da paciente está relacionada à hepatite. Então, no caso, se deve tratar a hepatite, melhorar as condições da paciente em relação à doença, para também auxiliar nessas outras alterações do perfil lipídico, essas outras alterações metabólicas que podem ali levar a complicações, pode levar a perfis que piorem a condição dessa paciente. E na aula de hoje, na prática, o que nós vimos? Então, como resumo da prática de hoje, nós vimos a questão da dosagem de colesterol total. Lembrando que num perfil lipídico, no lipidograma, nós não temos só colesterol total ou só triglicérides, normalmente se pede também HDL, LDL e VLDL, mas o foco foi mais o colesterol total e os triglicerídeos. E como metodologia, ambas as análises nós utilizamos a metodologia colorimétrica enzimática, utilizando ali como equipamento o espectrofotômetro para realizar a leitura. E sempre ali na metodologia nós tivemos a ação de enzimas específicas atuando sobre o analítico, sobre o colesterol ou sobre os triglicérides, e dessa forma convertendo como produto final em cromógenos, ou seja, em substâncias com cor. E essa substância colorida, com uma certa cor específica, se remete à concentração. A intensidade dessa cor se remete à concentração do analítico que nós estamos analisando. O primeiro procedimento, nós vimos o colesterol total e depois nós vimos os triglicérides. Então, lembrando que o perfil lipídico, o lipidograma, ele é muito característico para pessoas que têm ali um risco para desenvolver uma doença cardiovascular, principalmente se apresenta aterosclerose instalada ou se tem alguma alteração, uma pressão arterial, hipertensão arterial ou diabetes ou toma alguns tipos de medicamentos que vão ali, ou até mesmo histórico familiar, que podem induzir ali a potencial instalação de doenças, de comorbidades, que principalmente está relacionada à alteração cardiovascular, como, por exemplo, o infarto agudo do miocárdio. Então, pessoas que estão propensas a infarto agudo de miocárdio acabam tendo ali um acompanhamento mais rigoroso em relação ao seu perfil lipídico. E o perfil lipídico vai trazer ali também o tratamento com estatinas e outros medicamentos que vai auxiliar na redução
desses índices glicêmicos, desses índices lipêmicos na circulação sanguínea. E, claro, é sempre um conjunto, né? O paciente ele pode ter ali alteração da glicose, alteração dos lipídios, alteração de enzimas hepáticas, enfim, e tudo isso vai caracterizar no diagnóstico, fechar no diagnóstico para o paciente, para que ele tenha o tratamento adequado. E é para isso que servem as análises laboratoriais, né? Para ajudar a medicina, para ajudar os pacientes no seu diagnóstico e no seu tratamento e monitorar esse paciente também ao longo do seu tratamento, ao longo dessa avaliação médica, porque muitas doenças são crônicas, né? Então esse paciente vai ter essa doença por resto da vida e por isso ele precisa ter esse monitoramento ali periódico. Bom, espero que vocês tenham gostado da aula prática de hoje, tenham compreendido um pouco mais sobre as metodologias colorimétricas enzimáticas, compreendido um pouco mais sobre a importância de dosar colesterol, triglicerídeos e também sobre toda a questão do perfil lipídico. Nós nos encontraremos na próxima aula prática. Até mais!